Olá pessoal, tudo bem? Olha, neste episódio vamos falar sobre avaliação de performance. Bem, é o sonho de todo mundo que a gente consiga, e principalmente dentro das empresas, né, que a gente consiga mensurar os profissionais. Para algumas atividades, quando a pessoa entrega, por exemplo, uma atividade física, um produto físico, digamos assim, por exemplo, olha, a pessoa conseguiu esculpir tantos elementos. Bem, eu tenho um parâmetro de uma maneira muito clara. O desafio, eu acredito que se torna quando a gente está avaliando não necessariamente um setor que tem uma produtividade tão fácil de mensurar. Então, eu vou pegar, por exemplo, se eu tenho uma empresa lá e vou falar em relação ao setor de recursos humanos, quais as métricas que a gente vai definir para avaliação dos colaboradores do nosso setor de recursos humanos? Bem, número de pessoas contratadas, satisfação das pessoas, entende? São parâmetros um pouco menos específicos, né? São os parâmetros difíceis de mensurar e principalmente uma coisa que eu penso muito, né? Sempre quando a gente vai fazer alguma avaliação baseada em pesquisa, principalmente se for no ambiente corporativo, a gente está assumindo um risco muito grande de ter erros e de, inclusive, cometermos injustiças. Porque é algo comprovado já cientificamente que em qualquer pesquisa de desempenho, por mais que a gente tenha técnicas, incentive as pessoas a serem justas e honestas, o grau de afinidade entre as pessoas poderá ter um peso significativo na hora de avaliar um colega. Então, partindo desse pressuposto, como que a gente pode fazer para ter atividades, uma avaliação justa das atividades que são desenvolvidas e, consequentemente, uma avaliação justa da performance de profissionais, principalmente em setores onde não há métricas tão claras, não há indicadores tão claros. Bem, uma das maneiras que hoje eu vejo é por meio da questão de reportes de atividades executadas. Eu vejo isso, só que aí a gente tem que tomar cuidado. Por quê? O que está sendo reportado? Está sendo reportado com um time justo? E também porque senão a gente tem um risco de cair em um microgerenciamento. Que seria querer gerenciar muito ali no detalhe e isso causar mais problemas do que soluções. Se a gente conseguir aplicar técnicas, por exemplo, hoje fala muito da gamificação, já participei inclusive de um projeto que foi voltado para isso, para a questão da gente ter uma gamificação em relação a atividades realizadas por voluntários, para a partir dessas atividades, haver uma pontuação e haver um reconhecimento. É uma forma também de gerar engajamento. Mas no ambiente corporativo, talvez uma das formas da gente pensar é se há como, a gente criar indicadores menos superficiais e mais práticos para o acompanhamento, seja ele semanal, seja ele diário, seja ele mensal, sem que isso cause um sentimento de necessariamente uma competição. Algumas empresas apostam, né, no sentimento de competição entre os colaboradores como algo positivo. Eu não acredito tanto dessa forma. Principalmente hoje em dia a gente fala muito do trabalho em equipe. E aí entra outro ponto. Vamos fazer a avaliação de um time e vamos fazer uma avaliação individual. Adriano, mas e a resposta, a fórmula secreta para fazer isso sempre? Não há, pessoal. Não há. A questão é, a gente tem que entender o nosso cenário, a gente tem que tentar ser justo e principalmente a gente não pode cometer alguns erros. Um desses erros, eu acabei de mencionar, é essa questão de querer gerar uma competição entre os profissionais e isso aí geralmente acaba sendo muito negativo. Alguns outros pontos que a gente não deve errar é a questão de, tipo assim, de quando a gente tem parâmetros subjetivos, quando a gente tem resultados de pesquisa, tirar conclusões precipitadas.
talvez a questão, por exemplo, da avaliação e o feedback contínuo, o feedback também 1 a 1 com o gestor. Existe hoje também a questão de feedback 360. Eu, particularmente, tenho as minhas ressalvas, mas isso aí vai ser consideração para um próximo vídeo. Bem, espero que é isso. Espero que contribua para a gente desenvolver esse pensamento racional e justo na hora de avaliarmos a performance das pessoas. E também, pessoal, sempre muito cuidado, porque, volto a falar, a gente está falando de avaliar um outro ser humano. Talvez as nossas cobranças não estejam condizentes com as condições que aquela pessoa tem. Então, que a gente promova um maior cuidado humano. Não é para a questão de trazer julgamento, mas até para trazer justiça é importante que haja esse estudo, né, a avaliação dentro de cada caso, de como a gente avaliar a performance de um colaborador. Forte abraço, até a próxima.